Boa noite, nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista em São José, no Baçaí, junto com os irmãos de nossa igreja, para estarmos nesse momento adorando ao nosso Deus. Houve uma dificuldadezinha na nossa transmissão, mas eu acho que já está sendo regularizada. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a orientação de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, que nós possamos, Senhor, nesse momento entrar no Teu trono de graça, através do Teu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo possa estar nos guiando, Pai, para que possamos, Senhor, fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Pai, dirige-nos, Senhor, nesse culto, para que nós alcancemos o objetivo, Pai, que é entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, e recebemos do Senhor tudo aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu vou pedir a você que faça algo que eu sempre faço, eu tenho feito agora, no início dos nossos cultos, tem dado resultado. Alguns irmãos estão fazendo isso com a gente. E nesse momento em que fazem isso, eles estão realizando aí um trabalho missionário, um trabalho evangelístico, no qual nós podemos usar o culto da nossa igreja para alcançar outras pessoas. Então, vamos compartilhar? Eu vou compartilhar agora, vou perder alguns momentos aqui nesse momento, estou compartilhando, vou colocar nos grupos. Já compartilhei, só eu compartilhei até agora, vamos ver se os irmãos compartilham também, que apareceu aqui para mim, pelo menos. Agora eu vou entrar nos grupos nos quais eu pertenço, vou compartilhar, isso é muito rápido, a gente pode fazer isso, a gente vai estar ajudando a desenvolver aí esse trabalho através da internet, outras pessoas vão estar recebendo, você pode fazer isso e ajudar assim o nosso canal, o desenvolvimento dessa obra. Estou publicando aqui em vários grupos, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas através dessa publicação. Faça isso, é muito rápido. Eu sei que você participa de alguns grupos de família, né, e outros grupos do seu trabalho, por exemplo, e eu estou publicando isso daí em todos os meus grupos para poder eles serem alcançados agora nesse momento. Você pode fazer isso e assim ajudar a nossa igreja. Bom, acabei de compartilhar. Se você ainda está compartilhando, estou vendo aqui que outras pessoas estão compartilhando também. Compartilhe, é coisa muito rápida, é só você clicar aí no compartilhar que vai te dar várias opções. Você pode estar assim abençoando alguma pessoa com esse culto. Essa pessoa vai estar recebendo esse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico. Os irmãos estão aqui, podem ficar de pé. Eu quero te obedecer, ou quero te obedecer, é o primeiro cântico que iremos entoar nesse momento. Teu sangue me lavou, tenho vestes de louvor.
seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, leva a paz dos verdejantes. Eu quero te mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. 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 Amém. Nós vamos passar a um momento de ofertórios. Irmãos daqui da igreja podem estar entregando seus dízimos e suas ofertas, e aqueles que nos acompanham pela internet, se querem fazer também através do aplicativo, né, do seu banco, você pode estar acessando o número da conta da nossa igreja ou fazer um Pix no CNPJ da nossa igreja, com o valor que você propor em seu coração. É uma oferta de amor, é uma oferta no qual nós não estipulamos o valor. Você é que tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e assim contribuir com aquilo que propor em seu coração. Nesse momento nós vamos estar passando ao nosso momento de intercessão. Eu tenho saudades do tempo em que a gente se reunia em igreja e estávamos todos juntos, intercedendo uns pelos outros. Nós vamos voltar a esse momento, com certeza, né? As coisas já estão se normalizando em alguns países, e se Deus quiser, vai normalizar aqui também no nosso país e na nossa igreja, nas nossas igrejas, né? Para que nós voltemos à comunhão da igreja. Nós temos a igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a Carmen, sogra da Flávia, que teve uma piora, a Renata, minha cunhada, ela já está melhor, graças a Deus. Também foi da Covid-19, já está trabalhando, graças a Deus. O Rafael, ele já se encontra em casa, já teve alta, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Tassiana, ela também está se recuperando da Covid-19. O Gabriel, filho do pastor Ailton, teve uma infecção hospitalar. Vamos continuar orando por ele. Ele sofreu um acidente de moto. A Vanessa Lima, vida espiritual. O bebezinho da Ana Júlia, né, o Davi, e a Ana Júlia também, que Deus esteja abençoando, mãe e filho que se recuperam, né? A Ana Júlia deu à luz no sábado pela manhã, sexta-feira pela manhã? Sexta-feira pela manhã, né? E estão se recuperando, graças a Deus, estão bem. A Thaís Marques, amiga da irmã Deise, a dona Edmeia, mãe da irmã Edir, e pedir também pelo Neucir, que hoje não estão conosco aqui,
devem estar cuidando da dona Edmeia. A Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia por porta de emprego, o André e a sua esposa Adriana, o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Taizinha, um beijo no coração da Taizinha, sabemos que ela está assistindo agora com a Anice. Deus abençoe o Brair também, seu papai, irmão Carlos Mendes, irmão Isaías, que precisa muito das nossas orações, dos médicos, dos enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos, Senhor, todos esses pedidos em Tuas mãos, que Tu possas estar agindo em cada vida, segundo a Tua santa e bendita vontade. Amém. Não precisamos, Senhor, repeti-los, porque Tu já os ouviste, Pai, todos os nomes que foram colocados diante do Senhor, e sabe das suas necessidades. Pai, que Tu possas estar, Senhor, com cada motivo de oração que também foi dito aqui, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar entoando mais um louvor, favor de Deus. Sai desse lugar, na multidão eu clamo Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Filhos de Davi, sei que sai nesse lugar, na multidão eu clamo Teu nome, do Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filhos de Davi, sei que sais desse lugar, na multidão eu clamo Teu nome, do Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer.
Podem se sentar, irmãos. O tema da nossa mensagem é palavras destrutivas. Nós vamos estar lendo no texto que está em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, na Almeida Corrigida e Fiel. E ela será a meditação para essa noite. Deus falando aos nossos corações através da sua palavra e na meditação dela. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os seus membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca profere bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na reflexão da Tua palavra. Fala, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu trouxe essa reflexão nesse momento em que nós estamos refletindo na palavra de Deus e nela temos encontrado maior alento para a nossa vida? Se formos procurar algo que vai nos fazer bem nesse período, é a palavra de Deus. Nela nós vamos encontrar um manancial de águas vivas que vai trazer refrigério aos nossos corações. Muitas pessoas estão angustiadas nesse momento, estão precisando de palavras que edificam, e isso nós podemos encontrar na palavra de Deus. E nós somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos servos do Senhor, nós temos um compromisso com isso. Então eu, quando estava pensando no que ia trazer de estudo para hoje, no que ia trazer de reflexão à nossa igreja e a todos que estão nos ouvindo, veio essa palavra, veio esse tema para nós abordarmos. Olha, como nós temos uma ferramenta hoje, que a nossa palavra, ela alcança até outras pessoas que não fazem parte do nosso convívio. Nós estávamos até antes do culto vendo quantas pessoas nós temos alcançado com esse culto. Um dia desse, Cristina chegou em casa e falou assim: tem uma pessoa aqui que entrou no nosso culto, fez um comentário e eu nem conheço. Quer dizer, pessoas que estão acessando o nosso culto, estão interagindo, inclusive falam. Infelizmente a gente ainda não tem a facilidade para interagir com outras pessoas,
Precisamos de mais recursos, mais pessoas que possam nos ajudar nessa função, porque os irmãos da mídia já ficam sobrecarregados, os irmãos do som também estão sobrecarregados, mas Deus estará levantando mais pessoas para nos ajudar, porque pessoas vão estar entrando nesse culto muitas vezes com a decisão de tomarem uma atitude de suicídio até. Eu estava conversando com a Cristina esses dias, eu falei assim, um repórter da televisão virou e falou assim, nós temos um mês, inclusive, dedicado a isso, à conscientização das pessoas que estão à beira do suicídio, e aí ela falou assim, Setembro Amarelo. Eu nem sabia que existia esse mês voltado para essa questão. Sabe, muitas pessoas estão passando por um momento assim, nesse momento, precisam de boas palavras, palavras que as edifiquem. Famílias estão precisando saber conversar uma com as outras, nós precisamos saber o que vamos colocar na internet, tá? Às vezes eu me surpreendo negativamente com algumas pessoas que são membros de igreja, que colocam mensagens na internet, e parece que elas estão querendo falar alguma coisa, mandar alguma mensagem para uma outra pessoa, para que essa pessoa ela seja atingida com aquela mensagem. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, às vezes pessoas colocam frases na internet que parece que tem a intenção de atingir alguém e falar alguma coisa naquela mensagem, e não falar coisas boas, atingir negativamente aquela pessoa. Olha, se nós temos um compromisso de edificação, que nós, os crentes, possamos entender isso. E se temos a condição de entrarmos na internet e colocarmos alguma coisa na internet, palavras que formos colocar na internet, que outras pessoas que nem nos conhecem vão acessar, nós possamos aproveitar esse momento para falar palavras boas, para atingir as outras pessoas com o bem, não com o mal. Às vezes até num grupo que a gente coloca algo que pode atingir uma pessoa de uma forma que nós queremos atingir negativamente. Isso não deve ser o propósito do crente. Ele não pode agir dessa forma. Nós vamos ver isso. Mas o que a língua ela pode fazer? Eu separei algumas coisas que a língua ela pode fazer e que é prejudicial. E que nós temos que controlar esse manancial, que é a nossa língua, né? Que o próprio texto, ele fala sobre isso. Vou ler novamente o final do texto. Diz assim, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Bom, se esperar do crente, precisa ser o quê? Água doce. Não pode ser uma água amargosa. Se aquilo que vamos produzir é realmente algo que é edificação, que traz edificação, da figueira que edifica, tem que produzir o quê? Figos que edificam, não azeitonas que prejudicam. Eu estou parafraseando o texto. Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas? Não. A figueira, figos. A videira é o quê? Uvas. A videira, figos? Não pode. Então, o nosso manancial tem que ser um manancial doce. Mas, o que a língua pode produzir? Olha, vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos olhos que a ouvem. A primeira parte diz: não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe. O significado de torpe está no dicionário, e eu separei o que significa torpe. Torpe é depravado, vergonhoso, asqueroso, destrutivo, venenoso e inadequado. Pode o crente, ele falar de maneira depravada? Não pode. Ele é água doce. Ele produz água doce. Ele pode fazer algo, falar algo vergonhoso? Não, porque não é doce. Ele pode falar palavras asquerosas, palavras destrutivas? Não, porque depois aqui embaixo diz: mas só o que for boa para promover a edificação, construir, não para destruir. Venenosa, inadequada. Essa inadequada também é algo importante, porque muitas vezes a gente vê um crente falando alguma coisa que não é adequado ao crente, falando palavras ou falando frases inadequadas. Não é aquilo que deve sair da boca do crente. Um crente que xinga, um crente que fala algo que é prejudicial a alguém ou faz algum comentário malicioso, é inadequado à boca daquele que crê em Deus, aquele que tem Cristo como seu Salvador. A palavra torpe é aquela de baixo calão, com sentido e intenções que chegam à sexualidade, à impureza ou qualquer sentido maligno. A palavra torpe tem essa intenção. É uma palavra dita com a intenção de denegrir alguém, de ofender, de machucar emocionalmente, psicologicamente, no xingamento, de blasfêmia e ofensas. Isso tudo é ligado a uma palavra torpe. Tem pessoas que costumam ter esse linguajar, até crentes, que muitas vezes eles trazem esse linguajar para dentro da sua casa, às vezes até para dentro da igreja, no seu dia a dia. Por que isso acontece? Porque trabalham num lugar onde as pessoas falam daquela forma, e muitas vezes a gente tem que se policiar. Eu, por exemplo, trabalho há 32, vou para 33 anos trabalhando no meio de pessoas que a maioria delas tinham um linguajar assim. E a gente tem que polir o nosso linguajar, senão a gente traz junto a forma de falar daqueles que trabalham com a gente. O crente ele tem que ter um linguajar polido, ele não pode se adaptar àquela forma de se expressar das pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador. Olha, e essas pessoas falam essas palavras torpes quando estão alegres, quando estão frustradas, ou por prazer, ou na hora da angústia, até mesmo numa saudação a uma outra pessoa. Já viu uma outra pessoa xingando a outra, mas está cumprimentando? As pessoas agem assim: ô fulano, ô seu, aí fala um palavrão, usa um termo chulo, um termo inadequado. Aquele que é crente, ele não pode agir dessa forma. Nós temos uma outra forma de falar, da nossa boca não pode sair torpezas. Por exemplo, da nossa boca não pode sair palavras de acusação, e muitas vezes a gente se vê nessa condição de acusadores. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, quando se ouve falar do diabo, usa-se um termo ao diabo, que diz o seguinte: e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Quem é o acusador? O diabo, o qual diante do nosso Deus os acusava
de dia e de noite. É uma característica do diabo. Vamos lá, vamos pegar uma história no qual a gente vê acusadores acusando alguém. Nós vamos lá para a mulher que comete um adultério. Os fariseus eram os doutores da lei da época, mas essa frase aqui, né, eu tirei de alguém que falou na hora nos meus estudos. Ele diz assim: eles eram os detetives do pecado alheio. Eles eram os detetives do pecado alheio. Eles estavam sempre apontando para os erros das pessoas, inclusive de Jesus. Eles eram os detetives que às vezes eles colocavam alguma prova de que Jesus Cristo era culpado de algo, mesmo não tendo prova. Eles eram mentirosos. Eram detetives mentirosos. Quem já não passou por isso na vida? Ser acusado injustamente. Jesus Cristo já passou por isso também. Ele passou. A Bíblia diz que ele veio ao mundo e, como um cordeiro sem mácula, ele foi entregue por nós. Sem mácula, porque não teve nele nenhum defeito, nenhum pecado, nenhuma imperfeição se achou em Jesus Cristo. Mas aquelas pessoas acusavam a Jesus Cristo, ao ponto de Jesus chegar para eles e falar assim: olha, vocês têm por pai o diabo, porque é mentiroso, e vocês também são mentirosos. Então eles eram detetives do pecado alheio. Conhecemos pessoas assim? Conhecemos, né? Que ficam olhando para a vida dos outros e vendo o pecado que acontece na vida de uma outra pessoa. A vítima era uma mulher que foi pega em adultério, mas se foi adultério, aonde estava o outro que estava adulterando? Eles queriam condenar alguém, pegaram aquela mulher. E muitas vezes as pessoas, elas, para acusarem, elas só buscam acusar alguém que lhe é de interesse acusar. É interessante acusar. Nós estamos diariamente sendo observados pelos olhos daqueles que nos cercam. Eles estão sempre ansiosos em pegar alguma coisa ruim da nossa parte. A gente pode ver isso, que a própria Bíblia diz isso. Veja quão grandes nuvens de testemunhas estão à nossa volta. Tá? Quando o autor aos Hebreus fala a respeito disso, dessa grande nuvem de testemunho, falam daqueles heróis da fé que estão testemunhando qual o tamanho da nossa fé e como nós estamos procedendo na nossa fé, mas também daquelas pessoas que estão olhando para ver em que nós estamos errando. São acusadores. Mas o que acontece? Até os próprios crentes ficam olhando defeito nos outros crentes. Nós crentes em Cristo Jesus, muitas vezes nós somos pegos assim, olhando o defeito de uma outra pessoa e falando: olha, eu tenho que me policiar. Todos nós temos que nos policiar, porque eu já fui pego fazendo isso. Ah, pastor, o senhor? Ué, sou falho, pecador, já fui pego assim. Eu estou em cima do púlpito porque eu sou uma pessoa, um anjo de Deus que veio, Deus colocou na terra para pregar. Não sou uma pessoa falha. Quantas vezes a gente olha para alguém, observa alguém, às vezes até para ter uma referência negativa de uma pessoa, para que aquela pessoa seja pior do que a gente. A realidade é essa. Para jogar os olhares para as outras pessoas, não olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa própria vida. Nós vemos aqui o avesso do contraste do juízo humano com o qual nós lidamos, né? Se fulano errou, ele é mau caráter, ele não tem credibilidade, ele não merece oportunidade. Mas se o erro foi meu, né? Foi apenas uma escorregada que eu dei. Não é assim que nós agimos? Não, espera aí, aquela pessoa
é o invejoso, aquela pessoa costuma errar, aquela pessoa, ela está trilhando um caminho errado, ela percebe sempre as coisas ruins na vida da outra pessoa, ela aumenta aquilo que é negativo na vida de alguém. Para ter o quê? Uma forma de acusar aquela pessoa. Aqueles outros que estavam ali, aqueles que estavam ali acusando aquela mulher, eles não olharam para dentro de si mesmo. Mas Jesus, naquele momento, virou para eles e falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eles olharam para eles mesmos. Aí começaram a jogar as pedras fora. Porque, com certeza, tinham até os fariseus, guardadores da lei, que estavam ali, que podiam muito bem tacar as pedras de uma maneira hipócrita, mas quem falava para eles olharem para dentro deles era quem? O próprio Filho de Deus. Então essa palavra ela foi muito direcionada a cada coração, e quem falava era o próprio Deus. Deus, ele tem que estar falando aos nossos corações, ele precisa estar falando aos nossos corações e nos mostrando os nossos erros, para que nós não cometamos esses erros, para que nós venhamos a cuidar de nós mesmos, ao invés de cuidar dos pecados das outras pessoas. E assim, nós olharmos o pecado de alguém e dimensionarmos aquilo de uma maneira maior na vida daquela pessoa, mas em muitos casos, nós mesmos estamos agindo de uma forma incorreta diante de Deus, diante dos homens, estamos com pecados encobertos, que merecem ser crivo da nossa análise também, não da análise dos outros. Nós devemos ir ao nosso coração, fazermos uma reflexão de como está a minha vida e não apontarmos para o lado, direcionando a responsabilidade para outras pessoas, acusando outras pessoas. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, cobrando muitas coisas das outras, mas às vezes não fazem, tá? Dentro da igreja, pessoas que cuidam, que cobram o cuidado. Ninguém cuidou de mim, ninguém me visitou. Muitas pessoas falam isso, né? Ninguém me visitou quando eu estava doente. Nunca visitou ninguém. Ninguém se preocupou comigo que eu faltei à igreja. Às vezes é um crente até que quase não vem à igreja, mas aí quando ele não está na igreja, ele cobra que as pessoas não se preocuparam, não procuraram ele para perguntar: por que você não vê a igreja? Ele não tem responsabilidade. Mas ele cobra dos outros irmãos. Fulano faleceu, e aí eu não pude ir no sepultamento dele. Nunca foi a sepultamento de ninguém, mas cobra a ida das pessoas para que as pessoas estejam lá. A igreja precisa fazer obra, mas não são dizimistas, não contribuem para a obra do Senhor, e cobram ali que a igreja esteja limpa, que a igreja esteja iluminada, mas não fazem nada para ajudar na obra do Senhor, mas estão acusando. Às vezes estão em casa, não estão nem nos cultos, mas estão criticando o culto que está sendo feito pela internet. Lá, está faltando isso, está faltando aquilo outro. E quando está na igreja, está insatisfeito com alguma coisa, querendo mais. Então, as pessoas que vêm à igreja para ser servidos e não para servirem. A realidade é essa. Olha, Deus, ele precisa de muitas pessoas para serem servos. Ele nos chama para sermos servos, mas nós vamos para a igreja muitas vezes para sermos servidos.
e queremos que seja exatamente do jeito que nós esperamos. São palavras diminuidoras. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a gente vê aqui que a atitude daquele que tem Deus em sua vida, Cristo como seu Salvador, é de humildade. Mas quantas vezes a gente usa palavras diminuidoras como: sua opinião não vale de nada, sua opinião não importa, você não entende nada, você não sabe nada. Diminuímos as outras pessoas. É uma atitude daquele que realmente quer produzir água doce ao invés de amarga, diminuirmos as pessoas. E olha, essas palavras muitas vezes são usadas na criação dos filhos. Dos filhos. A criança, ela errou alguma coisa, você é burro, você não sabe fazer nada, fala que o filho é um burro. Ele está ajudando no crescimento daquela criança, no desenvolvimento daquela criança. Menino, você não serve para nada, você é um inútil. O que você vai fazer da vida se você não faz nada? Essas palavras são diminuidoras, a gente diminui as pessoas falando dessa forma. E a nossa maneira de falar, ela tem que passar para as outras pessoas humildade. Nós não podemos nos mostrar superiores às outras pessoas. E muitas vezes a gente fala isso para as pessoas. Olha, é um momento no qual nós estamos vivendo, as pessoas precisam de palavras que as levante, as pessoas cresçam, não que diminuem. As pessoas estão se sentindo diminuídas por causa disso tudo que está acontecendo. Nós precisamos ter palavras que possam fazer crescer as pessoas, não diminuí-las. Palavras de menosprezo. Quantas vezes a gente menospreza alguém, né? Olha o que diz Provérbios capítulo 21, 24, diz assim: o soberbo é presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. Olha, quando nós falamos assim para a pessoa: eu tenho pena de você, nós estamos fazendo o quê? Menosprezando a outra pessoa. São palavras que a gente fala, que às vezes passa desapercebido, mas que não são palavras que vai trazer benefício àquela pessoa. Eu tenho pena de você. Você é ridículo. Olha, essa palavra é uma palavra que quando alguém fala para a gente, parece, a gente se sente mal, né? Falando, você é ridículo. Ah, parece que a gente se sente bobo, né? A gente se sente inferior, menosprezado mesmo. Fulano, você é um ignorante, você é um incapaz. Isso é você menosprezar as pessoas. E quantas vezes a gente coloca dessa forma as pessoas, fazendo dessa forma, zombando das pessoas, e com essa zombaria nós nos tornamos o quê? Soberbos diante de Deus e diante dos homens. Nós sentimos pena. E, em último lugar, palavras intransigentes. 2 Timóteo 3, 2 e 3 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, isso nos últimos dias, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu queria colocar aqui obstinação, coração duro e irreconciliáveis. Pessoas que falam assim: vai se acostumando que eu sou assim mesmo. Essas pessoas não vão mudar, porque pelas suas palavras vai um coração duro, vai um coração obstinado. Pessoas que dizem o seguinte: ninguém vai me mudar. Ninguém vai me mudar. É aquelas pessoas com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Eu sou assim desde pequeno. Essas pessoas, elas são obstinadas, duras, irreconciliáveis. Elas não estão sujeitas a serem transformadas, porque aquele que aceita Cristo, a Bíblia diz que ele é nova criatura. Mas eu nasci num lar que era assim. Você não tem desculpa de carregar coisas que você aprendeu lá atrás, porque o Espírito Santo de Deus, quando passa a habitar na pessoa, a pessoa é nova criatura. Ela precisa mudar. Coisas que estavam lá no passado vão ficar no passado. São coisas velhas, já passadas. Eis que tudo se faz novo. Eu estou parafraseando o texto. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Pessoas que são intransigentes em sua forma de falar. E essas pessoas, elas falam porque o seu coração está cheio. Pessoas que falam essas frases, o coração dela está cheio disso. A própria Bíblia diz isso. Mas o que nós devemos fazer para encerrar? Em Efésios 4, de 29 a 32, diz: nossas palavras devem promover sempre a edificação do outro. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, esse é o momento da gente edificar. Esse é o momento de nós darmos graças através de nossas palavras, porque as pessoas estão precisando disso, de uma palavra que as edifiquem, e que nós possamos entender isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus, encerrando o culto dessa noite com mais 2 cânticos. Quero agradecer a você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, que você possa estar transmitindo, mesmo depois que nós terminarmos esse culto aqui. Se você puder depois compartilhar com outras pessoas, faça, para que esse trabalho se desenvolva e outras pessoas sejam alcançadas. Se eu me humilhar, é o cântico que nós vamos estar entoando. Vamos ficar de pé, irmãos?
Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Herança
és bom, Senhor é bom. Nós vamos entoar isso nesse momento. te adorarei por tudo que é. Cada família, Pai, e Senhor, despede-nos para os nossos lares com a Tua paz, e que essa semana continue sendo uma semana abençoada com a Tua presença, no nome de Jesus, amém.